Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro e também vamos comentar aqui, né, sobre o protesto que aconteceu na terça-feira, né, da organizada do Vasco da Gama, Força Jovem do Vasco. Fez um protesto e o alvo principal do protesto da Força Jovem foi os jogadores do Vasco da Gama. A gente vai comentar, eu vou deixar minha opinião sobre esse protesto, né, o que eu acho, e também vou falar também do Campeonato Brasileiro, né, que está pegando fogo. Fortaleza tinha um jogo a menos em relação à Vitória, Santos, Internacional, Vasco da Gama, todos os times ali que estão envolvidos diretamente, né, nessa briga aí pelo Z4, né? Infelizmente o Vasco caiu muito, né, de produção, pegou uma sequência ridícula, uma sequência que não era nem tão difícil, né? Pegou times aí como Grêmio, Bahia, São Paulo, Juventude, e o Vasco conseguiu aí perder 5 jogos seguidos e agora se envolveu diretamente na briga aí pelo Z4, né? Espero que a gente não ganhe essa briga. Em relação a ganhar, que eu falo, conquistar a classificação ali dentro do Z4, né? Deus me livre e guarde. Espero que o Vasco da Gama continue e procure, né, forças para sair dali da parte de baixo e não conquistar essa vaga no Z4 aí, que a torcida do Vasco da Gama não aguenta mais. Mais um rebaixamento aí seria trágico, né? Mas infelizmente o clima de tensão, o terror já tá na nossa mente, né? Já tá na mente aí de todos os vascaínos e todo mundo já tá temendo aí o pior. Mas vamos também procurar forças, nos unir, porque tem um jogo decisivo contra a equipe do Inter em São Januário e a gente tem que procurar pontuar não, cara, para ser sincero, o Vasco da Gama tem que ganhar a equipe do Internacional. Beleza? A gente vai começar o vídeo falando do protesto, né, da organizada do Vasco da Gama lá no CT na terça-feira, na parte da tarde. Peça aquela força daquele like, compartilha esse vídeo para chegar a mais vascaínos, beleza? Enfim, a organizada do Vasco da Gama na parte da tarde ali, né, entre o horário do almoço, caminhando ali para tarde, mais ou menos ali 2, 3 horas da tarde, a Força Jovem entrou no CT, né, de surpresa. Segundo a organizada do Vasco da Gama, eu tô até gravando o vídeo aqui, mas eu não tenho nada a ver com a torcida organizada Força Jovem. Já participei, né, já fui componente, já fui para jogos com membros de organizada no passado, mas hoje em dia sou apenas um torcedor comum de arquibancada, né? Enfim, para depois não falarem aí que eu estou fazendo apologia com a camisa da Força Jovem. Até então estou comentando sobre o protesto e estou fazendo um vídeo aqui com a camisa da Força Jovem, mas não tem nada a ver. Não estou fazendo apologia à torcida e também não sou nenhum membro ativo da organizada. Hoje em dia eu sou apenas um torcedor de arquibancada, como você que acompanha aqui o nosso canal, beleza? Enfim, o presidente, o Fabinho, né, junto com o Marcelinho, que se eu não me engano é o vice-presidente atualmente também da Força Jovem, né? Marcelinho é o vice e o Fabinho é o presidente, junto com os líderes de família, cerca aí de 50 membros, né, mais ou menos, foram no CT para conversar, né, com os jogadores após terem informações, né, de se eu não me engano, de familiares de jogadores, né, familiares não, ou esposa de algum jogador, alguém ali deu com a língua nos dentes, falando ali sobre a situação dos treinamentos do Diniz, né, que o Diniz, os clubes do Brasil costuma treinar ali cerca de 2 horas, 1h30 ali, se eu não me engano, por dia, né? O Diniz tem mania de botar 1 hora a mais,
aumentar ali a carga horária dos treinamentos ali, né, diariamente. Os jogadores vinham questionando, vinham reclamando que estavam treinando muito, que estavam se desgastando, isso, aquilo, outro. Essa é a informação que a gente tem, né? E a Força Jovem, né, no próprio protesto lá no CT, comentou sobre isso. E por isso que eles foram lá conversar com os jogadores, né? Dar um puxão de orelha nos jogadores de Vasco da Gama. O porquê que eles não querem treinar da forma que o Diniz passa ali para eles treinarem, né? A carga horária, isso, aquilo, outro. E cobraram, pediram para eles correrem, para eles se comprometerem, né, com o clube. E falaram também que estão fechados ali com o Diniz, com o presidente do Vasco, o Pedrinho, isso, aquilo, outro. E depois eu vou comentar também aí o porquê a Força Jovem não cobrou do presidente do Vasco da Gama, né, do Pedrinho, que é responsável por ter contratado alguns merdas de jogadores aí desse atual elenco, né, principalmente ali as contratações da janela do ano passado e do início desse ano, que foram ridículas, né? A gente vai falar um pouquinho depois aí de eu terminar de completar sobre o protesto. E o Fabinho, o Marcelinho ali fizeram ali depoimentos, né? Tentaram dar um puxão de orelha ali, né, nos jogadores, como é que o time consegue ali uma sequência de 12 jogos, né, só perdeu um pro Palmeiras, 7 vitórias, 4 empates, uma sequência ali boa, né, que fez muitos torcedores se iludir, né, torcedores aí que não tem ali o pé no chão, né, que já achou que o Vasco ia ser campeão antecipadamente da Copa do Brasil, ia para Libertadores pelo G6. E todo momento, vocês que acompanham aqui o meu canal, você sabe que eu sempre fui pé no chão em relação ao Vasco da Gama, né? Esse Vasco de uns anos pra cá, né? Eu sempre tive pé no chão, nunca fiquei com oba-oba, porque eu já vi o Vasco da Gama liderar campeonato no início e ser rebaixado lá no final. Eu já vi muita coisa, cara, que essas direções aí de picaretas, né? O ex-presidente, principalmente aí, que foi o pior presidente da história do Vasco da Gama. E para mim não seria diferente com o presidente Pedrinho aí, né? Não fui nenhum apoiador dele e nem apoio. Hoje em dia eu torço para que dê certo, mas não sou nenhum seguidor, nenhum apoiador. E não fico também contente com a gestão que ele vem fazendo no Vasco da Gama. Mais que obrigação ele manter o Vasco da Gama aí com salários em dias, tentar fazer com que o time conquiste vaga em competições internacionais, né? Uma Sul-Americana ou uma Libertadores, né? Uma competição continental. É a obrigação do Vasco estar disputando. E ter um time que consiga competir minimamente com qualquer time aqui do Brasil, né? É obrigação Vasco competir, jogar de igual para igual com qualquer um time aqui do Brasil, independente do resultado, né? Então ele tem que cumprir com as obrigações dele como presidente. Se tiver que reformar São Januário, legal, bacana, que reforme. As melhorias que ele fez no CT também é obrigação dele. Nada aqui de ficar endeusando ninguém, entendeu? Até porque ele tá como presidente do Vasco da Gama, né? Ele tá no cargo de presidente do Vasco da Gama. Ninguém obrigou dele ser o presidente do Vasco. E eu vou torcer que dê certo, que ele faça uma ótima gestão, que ele entregue um clube melhor, né, para o próximo presidente, ou no caso, se ele for reeleito, que ele consiga continuar melhorando, né, que ele tenha outra boa gestão. Nada aqui de ficar secando, mas não votei, nem direito a voto eu tenho, mas se eu tivesse, eu não teria votado no Pedrinho nas eleições passadas.
Até então, eu não via ele com competência, né? Até então ele fez algumas promessas que até hoje a gente vê aí que ele não cumpriu, né? Como ter trago a Crefisa, os Name White, né, que ia vender para a Crefisa, também não deu certo. Ele só tirou a 777, né? Isso aí tem que também dar aqui o parabéns, né, para ele por ter tirado a SAF, que estava quebrando a 777, né, no caso da SAF. E a SAF agora está no comando, né, do associativo, né? O próprio Pedrinho aí está gerindo a SAF e também o clube associativo. Enfim, para finalizar, né, em relação à situação do protesto, o Fabinho e o Marcelinho deram algumas declarações ali, né, contra os jogadores. Quem não estiver satisfeito, mete o pé, isso, aquilo, outro. Cobraram quem tinha que cobrar, deixaram o recado, né, puxaram a orelha ali de muitos que estão acomodados, jogadores ali que estão numa possível panelinha ali, né, contra o técnico Fernando Diniz. E eles alertaram, falaram que estavam fechados com o Diniz, com o Pedrinho, que os jogadores iam ter que correr. No final da temporada, os jogadores, se não estiverem satisfeitos, vá para outro clube. E pediu para os jogadores ali que são identificados com o Vasco, né, os jogadores que têm ali uma certa identificação com o clube, para eles ter ali, né, honrarem a camisa do Vasco e chamarem a responsabilidade para eles, né, como no caso Verratti, Coutinho, Ryan. Eles não falaram diretamente para esses jogadores, mas deixaram o recado para eles entenderem, né, e para os que não têm ali nenhuma identificação, para os que jogam no Vasco como se estivesse jogando em qualquer clube da segunda divisão daqui do Brasil, ou qualquer clube da Série A que não tenha pressão, né, um Bragantino da vida, um Mirassol. Mas falando do Mirassol, o Mirassol tá bem pra caramba, né? Clubes que não tem ali a mesma expressão, né, aqui do futebol brasileiro, clubes pequenos que não tem a pressão que é jogar no gigante como o Vasco da Gama. Então, o recado foi dado, né, da diretoria, da organizada do Vasco da Gama, né, para os jogadores. E falaram também que não estava ali de sacanagem, que faltaram trabalho, isso, aquilo, outro. Enfim, cobraram ali, né, um desempenho e um comprometimento dos jogadores do Vasco da Gama. E agora eu vou deixar minha opinião aqui rapidamente sobre o protesto da Força Jovem. Primeiramente quero parabenizar ao Fabinho aí, né, o Marcelinho, todos os membros da organizada. Cara, fizeram um protesto exemplar, né? Fizeram um protesto que tem que ser aplaudido, né? Tem que parabenizar muito a Força Jovem por ter ido lá cobrar, né, esses jogadores descansados, jogadores descomprometidos, né? E muitos jogadores ali laranja podre, né, fazendo panelinha ali para tentar derrubar o Diniz, né? Então que eles acordem para a vida e voltem a jogar, voltem a correr e dar o sangue por essa camisa, né? E parabenizo muito aí a Força Jovem do Vasco, que mais uma vez aí foi a única que meteu as caras, né, e foi lá cobrar os jogadores. A única coisa que eu não gostei, que eu achei negativo, foi não ter cobrado ali a diretoria, que é responsável diretamente por ter contratado esses pé de ratos aí, né, na janela do ano passado, no meio do ano e no início desse ano. Contrataram aí Lloyd, Garré, Tietê, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maxime Domingues, Jean Davi. Esses jogadores aí que pouco agrega, né, gastaram aí milhões desses merdas aí, né? Então tinha que ter uma cobrança ali também, diretamente ali contra o Pedrinho, o Felipe, que contrataram Marcelo Santana para ser diretor de futebol do Vasco da Gama.
Então acho que esse ponto foi o negativo aí, né? E a Força Jovem poderia ter tocado na ferida, né? Ter ido direto nos principais responsáveis, na minha opinião, que é a diretoria. Mas, assim, cara, nota 10 o protesto. Muitos torcedores aí, né? Estão um pouco se lixando, não estão nem aí com a situação do Vasco. Muitos querem que as coisas aconteçam do acaso, né? Não cobra, só quer ficar no oba-oba, no samba-barreira, quer ir para São Januário, comemora quando o time perde, isso, aquilo, outro. Na derrota contra o São Paulo estava aplaudindo, a torcida não cobra, pelo desempenho do time, né? Briga por títulos, disputar Libertadores. A torcida já se acostumou com pouca coisa, né? E a diretoria, que não é boba, já percebeu que se manter ali o Vasco na primeira divisão e fazer uma gracinha aqui, outra ali, a torcida vai aplaudir, vai ficar feliz. Então, cara, é lamentável, mas parabenizo a Força Jovem e gostei muito aí da atitude que tiveram, né? Diferente de muitas outras organizadas aí do Vasco que foram omissas, não falaram nada. Diferentemente, a Força Jovem foi lá e cobrou e botou o dedo na cara desses jogadores aí acomodados, né? E é isso, parabéns aí, Força Jovem do Vasco. Vocês representaram a torcida do Vasco da Gama, né? Mais de 20 milhões de torcedores. E eu vou deixar um recadinho aqui pequeno para muitos aí, né? Que se acham os fodões da internet, né? Não vou falar aqui se é do YouTube, se é do Twitter, do Instagram. Os influencers aí no geral aí do Vasco da Gama, né? Muitos aí falando que a Força Jovem tinha que ir lá cobrar da diretoria, isso, aquilo, outro. Só cobraram dos jogadores, não cobraram do Diniz. Cara, mas pelo menos os caras foram lá, né? Tomaram atitude. E às vezes vocês mesmos, né, não vão lá cobrar, né? Ganham muito dinheiro aí na internet. Até eu mesmo aqui, cara, não fui no protesto, então não posso falar porra nenhuma. E é isso, parabéns pra Força Jovem aí. E quem tá dando chilique aí, quem tá reclamando, falando que foi protesto arquitetado, inclusive tem até informações aí, né, de denúncias, que a diretoria estava arquitetando ali com a própria organizada, teve denúncias aí, né? Também não tô nem muito por dentro dessas informações, mas o recado tem que ser dado aí, né, pros que ficam dando chilique aí na internet, querendo reclamar porque não cobraram da diretoria, isso, aquilo, outro. Mas, irmão, levanta a bunda da cadeira e vai lá você cobrar, porra. Então, parabéns aí mais uma vez à Força Jovem. E lembrando que eu não tenho nenhuma ligação, não sou nenhum componente da Força Jovem. Falando aqui para quem me segue, para quem me conhece e segue aqui nosso canal, beleza? E agora vamos falar aqui rapidamente, para encerrar o vídeo, do Campeonato Brasileiro. Fortaleza venceu o jogo a menos contra a equipe do Bragantino, lá em Bragança, ganhou de 1-0. E agora o Fortaleza, assim como o Vasco da Gama, tem 3 jogos restantes, assim como o Vitória também. 3 jogos restantes aí, né? Para terminar o Campeonato Brasileiro, assim como o Santos, que também tem 3 jogos. O Fortaleza ganhou, foi a 37 pontos e encostou na equipe do Santos, que é o primeiro ali dentro do Z4, com 38 pontos. E enfim, o Fortaleza agora tem 3 jogos aí, né? Então o Fortaleza ainda está muito vivo nesse Brasileirão. E o Vasco da Gama, que não abre o olho, né? Tem um jogo contra o Inter, sexta-feira em São Januário, jogo dificílimo, um jogo que é decisão pro Internacional, que briga também para não cair esse Brasileiro de 2025, né? Vai vir com tudo para buscar a vitória aqui em São Januário. O Vasco vai ter que encarar esse jogo como o jogo da vida, né? Da vida ou morte. Se perder, tá muito fodido.
Tem que ganhar. A equipe do Inter é um jogo decisivo. E esse time do Inter não é um time ruim. Não sei nem porque tá brigando para não cair, né? Acabou ali não encaixando. As coisas ali deram errado pro Inter. Após a eliminação da Libertadores, Copa do Brasil, tudo desandou. E o time ali não encaixou mais, né? Deu tudo errado, trocou de técnico, se eu não me engano, umas 2 vezes. Então, o erro ali, né? No planejamento da equipe do Inter fez com que o Inter, nesse momento, tenha feito por merecer, tá brigando ali para não cair. Já o Vasco da Gama, né, tava ali com a expectativa na Copa do Brasil de ser campeão, isso, aquilo, outro. Muitos torcedores já davam o Vasco como campeão. Era G6 do Brasileirão, isso, aquilo, outro. Time sensação, melhor time do Brasil, né, no recorte ali dos 12 jogos. É o time que joga o melhor futebol do Brasil. Todo aquele oba-oba, né, que muitos aí também, muitos influencers compactuaram, né, com esse oba-oba. E agora o Vasco tá aí, né, tomou 5, após ganhar 4 seguidas, perdeu 5, né, 5 pancadas aí seguidas. E agora tem esse jogo contra o Inter aí como um jogo da vida. Tem que secar o Ceará, né, que tem a tabela mais difícil. Pega o Palmeiras, pega Cruzeiro, né. O Ceará inclusive pega o Cruzeiro nessa rodada, na 35ª. Depois, se eu não me engano, pega o Flamengo e encerra contra o Palmeiras. O Ceará, acho que pega o Flamengo no Maracanã e depois pega o Palmeiras jogando como mandante em casa, se eu não me engano. A sequência mais difícil é a do Ceará, né, que está abaixo do Vasco, em 14º ali, com 42 pontos. O Inter tem 41 pontos, vai pegar o Vasco nessa sexta, São Januário, né? O Vasco ali com 42 pontos, confronto direto. O Santos pega um Sport já rebaixado, né? A tendência é que o Santos vai ganhar. Então, o Vitória, que encara o Mirassol em casa. Então, o Vitória aí também vai ter um jogo dificílimo, mas a tendência aí, porque por estar jogando num barradão, né, que vai pontuar ali, né, de repente conquiste ali um empatezinho contra o Mirassol, né. E o Vasco tem que abrir o olho aí, né. O importante desse jogo contra o Inter é vencer ou vencer, cara. Empate seria aí um péssimo resultado, mas o pior de tudo seria perder, né. Então, infelizmente aí, dependendo da circunstância, o empate não seria também um péssimo resultado, né? O pior vai ser perder, até porque, né, emendaria aí uma sequência de 6 derrotas seguidas e seria aí uma catástrofe aí, né? E o temor até mesmo aí por torcedores aí perderem a cabeça e quererem quebrar São Januário, fazer besteira. Então espero que esse elenco tome vergonha na cara e corra e jogue como homem aí pra cima da equipe do Internacional, beleza? E depois a gente vai fazer o pré-jogo. Amanhã a gente vai estar aqui fazendo um pré-jogo desse jogo Vasco da Gama Internacional em São Januário, nessa sexta-feira, beleza? Espero que tenham gostado aí, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Tamo junto aí, fiquem com Deus aí, saudação vascaína.